começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar. Quase me enrolei aqui. Cuidar não é educar. Cuidar não é educar. Isso deve ser a fumaça. Pode ser. Deve ser a fumaça. Agora o sol apareceu de novo. Mas diz que ela volta amanhã, a fumaça. Ah, sério? Diz que volta amanhã de novo a fumaça. Aí não dá pra aguentar, né, tchê? Porra, nós ficamos uma semana com o céu cinza em Porto Alegre. Finalmente ficou azul de novo e tu tá me dizendo que vai voltar a fumaça. O Brasil todo, né? Sim, o Brasil inteiro. É muito impressionante isso aí. Tivemos enchente, agora fumaça. Terra, em outros locais. Ar e agora falta o quê? Um terremoto acontecendo, né? Pra gente completar os elementos. Terra, água e ar. Fogo. Cuidar não é educar é esse podcast que. Estamos rindo de nervoso, né? Sim, estamos rindo de apavorado. Sabe que eu ouvi uma boa? Nessas eleições eu tô torcendo pro Meteoro ganhar e liquidar tudo, resetar o planeta. Mas aí não dá, porque aí a gente vai ter que parar de fazer o podcast, a gente deixar de existir. A ideia é que você nos escute, para pelo menos ter alguns insights aí na sua vida, na sua relação com crianças, na sua relação com pessoas de menos idade e na sua relação de pessoas com mais idade também. Esse assunto que a gente gosta de abordar por aqui, que o Júlio é mestre, escreveu um livro que tem o nome do podcast, Cuidar Não É Educar. Você encontra aí na Amazon, você encontra em vários lugares. Bota no Google que vai aparecer, não tenho dúvida. Tá com a gente aqui o SEAT, o Colégio Angélico Alberto Torres, nosso parceiro nessa empreitada. Em breve estaremos gravando um episódio ao vivo do SEAT, conversando com o pessoal lá, falando com a comunidade. Vai ser bem legal. Vai. Os preparativos estão entusiasmantes. Vai ser bem legal. Aí nesse mês ainda, agora de outubro, estamos em setembro de 2024, gravaremos no SEAT em outubro de 2024 e você pode ouvir a hora que você quiser. Pro resto da vida. Tomara que se você esteja nos ouvindo aí em 2025, esteja tudo bem. Desejamos isso. Sem eventos extremos. Sem eventos extremos. Quero falar de curiosidade, Júlio. Eu estava me lembrando esses dias de quando eu era criança e que a gente ia num estabelecimento que já não existe mais, que é a videolocadora. Lembra da videolocadora? VHS. Depois tinha que devolver. Tu pegava 3 fitas e eu pagava 2, ou tinha direito a ficar 3 dias ou 4 dias. E tinha que rebobinar. Se não rebobinasse, tinha multa. E aí tinha algumas videolocadoras que não tinham a multa para rebobinar, já numa tentativa de ter uma vantagem competitiva. Aqui não precisa rebobinar. Vem aqui. E aí eu me lembro, cara, tava me lembrando disso, que... Arthur, tu sabe que isso não faz muitos anos, né? Parece que faz uma vida, mas deve fazer o quê? Uns 15 anos? Pode ser. Esses tempos eu vi ainda uma videolocadora em algum lugar no Jardim Botânico. Sério? Eu acho que ela fechou não faz muito tempo. Porque sempre tem um bravo resistente para algumas pessoas que ainda, que nem o disco de vinil. Mas o disco de vinil, ele ainda tem um apelo de tu ter em casa e tu ter a qualidade do vinil, né? Que é maior, superior. Sim, mas quando começou... O digital tudo. Era para não ter mais, mas de repente os caras começaram, dá para se escutar música melhor do vinil, com o som. Mas a fita é pior, né? Não, claro. A fita é pior, né? E a fita E a fita estraga fácil, né? Não é tão resistente assim, né? Enrola, o equipamento. E é um troço que sumiu. Eu me lembro que em Porto Alegre tinha as de bairro, que era essa que eu frequentava, mas tinha também uma Blockbuster, que tu podia devolver de madrugada, enfiava a fita num buraco na parede, né? E aí eu tava me lembrando, Júlio, das nossas idas semanais à videolocadora para pegar o filme para ver no final de semana em casa. Olha que loucura, cara. Hoje em dia, assim... dizia que o cinema ia acabar. E não acabou, né? Não acabou, mas diminuiu também, né? E tu vê um filme... Tu te planejava para ver um filme. As pessoas, elas se organizavam. E aí tu chegava para pegar o Titanic e já tinham pego o Titanic. Isso, tinha 4 fitas na locadora. Tinha só 4 fitas no locador e eram 2 o Titanic. 2. Então, às vezes tu conseguia pegar a primeira, mas a segunda não tava lá, tava com alguém. Então tu tinha que devolver a primeira para poder tirar a outra. E sabe o que eu gostava das locadoras? De conversar com os atendentes. Eles sabiam tudo, né? Eles eram uns ratos de filme, de diretor e de ficção. Tu perguntava, cara, eu tô com vontade de ver um filme com atriz tal, ou com ator tal, ou com esse tipo de enredo. Os caras iam lá, uma comédia.
mas uma comédia urbana, uma comédia... Os caras iam atrás, tem essa aqui, o cara explica. E o guri tinha assistido a guria, né? Era Sim. impressionante como eles dominavam o assunto. Impressionante. Cara, e eu me lembro, assim, que elas eram tipo bibliotecas, né? Tinha várias prateleiras com fitas, né? Divididas por setores. Aí tinha lá os filmes de ação. E tinha os escondidos também. É disso que eu ia falar. Tinha os escondidos. Porque eu chegava na locadora lá com meus 12, com 13 uma portinha anos. Ali, claro. E aí tinha um lugar assim que é proibido menores de 18 anos. E aí vinham uns caras entrando, pareciam que saíam meio se espiando, pareciam que tinham feito coisa errada. E eu ficava curioso com aquilo, cara. Falava, mas o que tem ali? E essa locadora que eu ia no meu bairro, não era uma sala. Ela era dividida justamente pelas prateleiras. Uhum. E aí era aquela prateleirinha que tu botava pro lado, assim, a fita. Era articulado, né? E aí quando eu ia lá, eu virava uma fita para um lado, abria uma fresta e eu conseguia olhar lá dentro para ver o que tinha nesse setor escondido. Então eu chegava na locadora e aí tinha ali a comédia, a ação, e eu ia direto, e aí eu ia na prateleira dos alternativos, que eram os que dividiam o pornô. Claro. E aí eu imaginei, por que o guri de 12 anos quer na prateleira dos filmes alternativos? Eu não queria um filme alternativo, eu queria frestear, eu queria entender o que estava acontecendo lá dentro. Claro. E aí eu me peguei lembrando disso, Júlio, sobre essa curiosidade da infância, cara. E como é uma coisa que a gente perde depois de adulto, né? Eu acho que, por óbvio, o mundo ele é muito mais interessante para uma criança que conhece menos. Então, eu acho que tem isso. Tu aprende coisas e depois que tu aprende essas coisas, elas vão deixando de se tornar uma novidade, né? Uhum. E eu me dei conta de uma coisa, e era isso que eu queria dividir contigo. Como a curiosidade, mais do que um sentimento, ela é um impulso. Quase como um impulso sexual ou um impulso de fome. Quando a gente sente fome, a gente levanta e age para matar a fome, vai atrás de comida. A libido também, tu sente libido, tu quer encontrar um parceiro para matar essa vontade. A curiosidade é uma vontade que a gente tem que matar, né? Tu fica curioso com uma... Opa, o que é aquilo? Inicia quase como uma surpresa. O que é aquilo? Uma novidade. O que é aquilo? Até tu matar essa curiosidade, aquilo fica te consumindo, né, cara? Tá bonito de te ver, só teu entusiasmo com o assunto. Puxa vida, cara, eu tava me dando conta porque as minhas filhas, elas estão com 3 meses e meio e elas estão começando a ficar surpresas. Elas estão surpresas com um som. Elas estão começando a ficar surpresas com uma coisinha pendurada e eu comecei a ver que elas começaram a focar em algumas coisas e quando eu ando com elas, elas ficam girando a cabeça tentando ficar focadas naquela mesma coisa. Como a curiosidade é um sentimento interessante, né, cara? Tu sabe que me ocorreu tantas coisas, mas eu vou puxar por um lado que me ocorreu agora. Que bonito que é quando a gente, como adulto, consegue ficar entusiasmado com a curiosidade das crianças. Né? Pode ser. Não, isso dá vida pra gente. De tu poder te relacionar com a curiosidade. No caso, são bebês ainda, 3 meses. Tu já está percebendo que elas estão... O som, o olho já vai, daqui a pouco elas já estão apontando o dedo para aquilo ali. Talvez... Cara, tu disse uma coisa bonita. A gente ficar feliz... Tu transmitiu isso, né? A gente ficar feliz com a curiosidade dos outros. Porque curiosidade é a vida, é isso que tu disse. A gente, em psicologia, chama de pulsão epistemofílica, pulsão pelo conhecimento, ou pulsão pela curiosidade, ou seja, é a manifestação do interesse do ser vivo por algo fora dele. E ele quer saber o que é aquilo e tal. Isso talvez seja a cura das doenças, entre aspas, porque me tira de mim, me mantém interessado em decifrar códigos, enigmas. Tentar resolver alguma coisa. Decifrar... isso aí. Eu estava me lembrando de uma coisa, tu estava falando sobre o adulto vai perdendo isso, né? Parece. Talvez ele vá perdendo porque ele acha que já sabe tudo.
Boa e velha. Agora, delírio se tu olha para tuas filhas e te entusiasma com a descoberta delas, não é tu que está descobrindo, mas tu está descobrindo a alegria de estar com elas descobrindo. Pô, isso é uma coisa bonita, Arthur. E eu acho que isso é um problema nas famílias, problema que eu digo, é que com os anos e com o convívio, a gente parece que vai perdendo o entusiasmo pelo entusiasmo dos nossos filhos. É muito chato isso, mas é talvez uma maneira de a gente resolver um pouco o convívio entre os mais velhos com os mais novos seja a gente manter-se entusiasmado com o entusiasmo deles. Muitas coisas a gente já sabe o que eles vão descobrir, mas o entusiasmo deles nos contamina e é capaz da gente ir junto. Contamina mesmo. Então essa contaminação é que talvez seja o que a gente pode chamar de cuidar. E o educar é largar o entusiasmo pela alegria da descoberta de alguém para tentar ficar apenas no cercadinho do controle e não sei o que, etc, etc. Me ocorreu um paralelo, né, com o conhecimento científico, por exemplo. Uhum. Vamos imaginar que a física newtoniana, que predominou por muito tempo no mundo, né, de repente vem um cara chamado Einstein, que eu não sei se tu conhece a história dele. O Einstein... Sabe o que a mulher dele falou quando viu ele pelado? Não. Que físico. Tá bom, essa aí. E tu sabe o que o pai dele dizia pra ele? O quê? Tu é um imprestável. Ele era, né? Tu não serve, né, pra nada. Os professores achavam ele desajustado, né? Débil mental, maluco. O pai dele tinha uma angústia horrorosa, porque o pai dele pedia emprego pra todo mundo para que esse menino sobreviver, porque ele não sabia fazer nada. Entende? O cara era um Einstein. Pois é, sim, mas depois, né? Enquanto não até então ele era só até o Alfred. Entanto era um imbecil. O Albert. O Albert, Então, tu vê que coisa interessante isso, né? De que esse cara que, enquanto criança e adolescente, era tratado como, vamos dizer assim, quase um oligofrênico, né? Era incapaz de qualquer coisa. E ele foi trabalhar depois numa loja de patentes, né, que é patentear produtos, né, do governo. Ele tinha uma sala envidraçada e na frente dele tinha um relógio enorme de uma igreja, e ele começou a imaginar coisas a partir daquele olhar. E ali é que ele começou a colocar em dúvida se a física newtoniana era suficiente para a compreensão da física. Interessante isso. E aí o Einstein, por curiosidade e por ousadia, ele começou por imaginação, não por cálculos matemáticos, por imaginação. A imaginação dele depois ele foi transpor para cálculos matemáticos. Mas daí ele imaginou que a luz fazia uma curva. Isso a física newtoniana não aceita que existe a teoria ondulatória da luz. Para ele provar isso, olha só, ele teria que fazer isso num eclipse lunar. Quando ele desenhou o projeto até poder fazer as fotos, demorava 7 anos. O cara tinha que esperar 7 anos, Arthur, para fazer a prova fotográfica. Muito mais do que um final de semana para poder ver Titanic. Claro. Aí, então, ele conseguiu juntar algumas pessoas, uns fotógrafos, um pessoal meio que foi acreditando nele, e tinha uma região na África que seria própria para isso. Os caras chegaram lá, tinha uma guerra civil, mataram a maior parte dos fotógrafos, destruíram quase todas as câmeras. E ficou um cara lá, o cara conseguiu fotografar, e ainda assim ficou ruim. Só teve que esperar mais 7 anos. Inclusive foi feito aqui no norte do Brasil uma parte desse experimento, né? Outros lugares. Sim, que é bem no médio, né? Na linha. E aí no dia o tempo nublou.
Tu imagina. Então, por que eu nem sei porque que eu tô... por causa da curiosidade. O Einstein, então, ele teve que esperar quase... Aí depois o céu abriu e depois de ver. Quase 14 anos para fazer o experimento inicial da teoria ondulatória da luz, de que a luz faz uma curvatura. Então, vê bem, a curiosidade, né? A curiosidade, ela não é simplesmente assim a vontade de descobrir alguma coisa. É mais do que isso. A curiosidade é o desejo de ter contato com alguma coisa que eu não conheço, mas que eu intuo. Então tem a curiosidade mera, assim, como é que funciona o aparelho, como é que não sei o quê, etc. Mas eu posso ter uma intuição de querer mudar alguma coisa, mas para isso eu tenho que ter contato. Eu quero fazer um bife acebolado diferente. Tem tradição milenar de fazer bife acebolado, vamos dizer assim, né? Então, para isso o cara tem que ter a curiosidade e a capacidade de raciocínio, a capacidade imaginativa para enfrentar a tradição. Então, o Einstein, o cara era tão pirado dessa tua definição. Que ele conseguiu imaginar que o Newton poderia não estar sendo completo na sua compreensão da física do mundo. Ele é um rebelde curioso, né? Essa curiosidade, a curiosidade tem esse elemento. Ela tem o elemento de querer conhecer e, ao mesmo tempo, de aprender. E quando a gente toma real contato e a gente aprende, a gente até começa a pensar, dá para fazer de um jeito diferente esse negócio aqui. Então tu imagina, a tradição, que é o mais velho, tem que se encantar com a curiosidade e suportar a transgressão do curioso. Quando tu ficar com tuas filhas maiores, tu vai ver a angústia que é a gente lidar com um filho ou uma filha que está sendo curioso, quer descobrir algo, e ao mesmo tempo a gente fica com medo de que com isso ele se perca, se atrapalhe, entende? Isso é uma angústia grande. É um paradoxo muito interessante, né, cara? Porque não depende de mim o sucesso dele, de que a curiosidade dele leve a algum lugar, depende dele. Né? A curiosidade do Einstein dependia dele, pelo pai dele. Ele estava internado ou num hospício ou estava trabalhando em algum lugar só para ganhar uns trocos. O papai não tem que sustentar ele a vida inteira. E o guri ali deu um salto. Né? E se tornou o que se tornou. Claro, a gente pega um exemplo grandioso, como Einstein... Para ilustrar, né? Para ilustrar. Isso acontece todo dia. Isso pode acontecer todo dia na maneira de preparar um bife acebolado ou na maneira como a gente resolve um problema com uma situação com o nosso filho em casa, com a nossa filha. Porque se a gente imagina que a solução que a gente oferece é sempre a mesma, é porque a gente também não está acompanhando nem o crescimento, nem a evolução, e também imagina que o contato com a curiosidade dele tem que ter sempre a mesma resposta. Isso é difícil para nós. Mas uma boa interação com uma criança significa de que a gente está adaptado aos 3 meses delas. E depois aos 4 meses, depois aos 4 meses e 1 semana, 4 meses e 2... No primeiro ano a evolução é gigantesca de uma criança, né? Então a gente tem que, ao mesmo tempo, ir se adaptando à capacidade curiosa de uma criança e etc. Bom, mas tem um segundo aspecto que eu queria falar. Não sei se tu quer dizer alguma coisa. Não, eu tô adorando a tua digressão aí. Tem um segundo aspecto que é... vamos dizer assim, uma curiosidade negativa. Se é que existe isso, mas eu acho que existe. É quando ela está atrelada à arrogância. É quando a gente quer saber alguma coisa a qualquer custo. Quando tu quer saber a verdade a qualquer custo, aí a curiosidade pode se tornar, entre aspas, negativa ou perigosa, porque aí tu extrapola a realidade para impor a realidade alguma coisa. Mas aí a gente está falando de uma curiosidade que vai na esteira de uma paranoia, talvez, assim. Podemos dar o nome que quiser, mas eu prefiro assim que a gente imagine que na vida mental humana existe uma atitude para a saúde e uma atitude para o autoprejuízo.
Não vou chamar de doença, tá? Mas pode ser também. Então, uma criança curiosa para aprender, ela aprende com a experiência, com aquilo que ela está aprendendo. E uma pessoa que é curiosa por arrogância, ela quer aprender para o controle simplesmente, ela vai usar de atitudes extremas para ela se impor sobre as coisas ou sobre as pessoas. Eu me lembro do Édipo. O Édipo queria saber a qualquer custo qual era a origem dele. Quer dizer, essa atitude de quase desesperada de eu querer saber a qualquer custo por angústia, que é uma curiosidade ligada à arrogância, ela me faz eu agir contra mim. Então, vamos imaginar a locadora, né? Eu querer entrar a qualquer custo na locadora, a qualquer custo, é meter o pé na porta, ou não sei o quê, é quebrar toda a locadora, quer dizer, a qualquer custo eu vou ter uma atitude de alto prejuízo em nome da curiosidade, mas só que essa curiosidade está atrelada à arrogância. A gente vê isso em relação com crianças muito, né? De querer invadir o espaço, querer saber a qualquer custo sobre algo que faz parte do íntimo do teu filho, da tua filha também, né? Adultos curiosos em relação às crianças. Exato. Claro. E aí, a qualquer custo, eu quero arrancar uma verdade porque eu estou assustado, eu estou com medo. Essa atitude, ela não é de cuidar. Eu posso estar preocupado, eu posso ficar atento, mas quando eu invado por causa da minha angústia curiosa, aí eu começo a entrar pelo lado da arrogância. E aí, as atitudes, elas são de prejuízo, onde se perde a alegria de aprender para o delírio do poder. Então, o Einstein, ele não queria criar a física relativa dele para dominar o mundo. Ele queria para conhecer ele, se experimentar enquanto pesquisador e conhecer as coisas. Mas tem depois os curiosos ligados à arrogância que querem usar o conhecimento como se fosse possível controlar a natureza. E aí complica, né? Bom, quer dizer alguma coisa? Não. Pois é. Então, o tema da curiosidade é uma coisa bonita na nossa vida, porque e que a gente deveria torcer que nossos filhos estivessem aliados da curiosidade como aprender com a experiência e não estivessem aliados a conhecer por arrogância, né? Porque existe a curiosidade arrogante, né? Enfiar o dedo na cara e querer saber a qualquer custo, como tu falou, né? E essa atitude dos adultos, ela não é uma atitude boa. Não é boa porque o adulto vai justificar invadir o mundo da criança em nome da sua própria arrogância. Isso não quer dizer que quando a gente tem um filho, vamos pensar mais filhos adolescentes, que a gente vê que eles têm muitos problemas, muitas dificuldades, que a gente não possa chegar perto, delimitar o espaço e tentar ajudar. De alguma maneira, mesmo que o menino ou a menina não queira. Mas daí é uma outra coisa, aí não é curiosidade, aí é cuidado com uma pessoa que está num comportamento autodestrutivo. Uhum. Né? E aí a gente tem que, vamos dizer assim, enquanto adulto, cuidar. Bom, me ocorreu uma situação que eu escutei esses dias, que coisa interessante isso agora. Fiz essa associação. É uma família e a mãe tem um emprego, o pai meio desempregado, meio trambiqueiro, ninguém sabe bem o que ele faz, o que ele vive, do que ele faz e tal, e tem 3 filhos. Ele está desempregado, a mãe precisa trabalhar à noite também, em alguns momentos, então a casa está com muito pouco dinheiro, tá? Mas certo dia o pai chega em casa, diz que foi trabalhar de Uber e ganhou 2.000 numa corrida à noite. E aí, quando ele contou isso para a mulher dele, ela ficou feliz e tal, não sei o quê. E aí, quando eu escutei essa história,
alguém me contou que não é ela nem ele, né? Eu fiquei pensando, onde está a curiosidade dessa mulher de querer saber como que um Uber paga 2.000 à noite? Então, ela é uma pessoa não curiosa, quer dizer, não investigativa para saber o que está acontecendo. Ou seja, a curiosidade dela está adormecida porque ela prefere não saber a verdade. Tu imagina uma mulher conviver com um cara que não bota dinheiro para dentro de casa e os filhos estão meio que passando fome, vão ter que trocar de escola, vão ter que ir para uma escola pública. Nada contra a escola pública, mas estou falando Não, do mas padrão. nós estamos falando de uma mudança de uma mudança onde aquela mulher está vivendo aquela situação, onde os filhos estão sofrendo maus tratos e ela não tem a curiosidade de saber a verdade. Primeiro, que o cara... Como é que um homem consegue ficar tranquilo com 3 filhos meio que passando fome dentro de casa e não está trabalhando e não vai trabalhar de Uber porque não é digno dele, tu entende? Estou dizendo assim. Então, ele é um homem arrogante e ela é uma não curiosa. Porque talvez se ela fosse curiosa, ela... Caía a ficha, né? Exato. Caía a ficha. Então, a curiosidade... eu não posso dizer que ela perdeu, mas ela deixou de usar para manter uma ilusão de que ela tem o controle da situação. Então, coitada dela, ela não usa a curiosidade para ver com quem que ela está casada, para enxergar as coisas. Então, o elemento da curiosidade tem isso, é uma forma também de eu saber a realidade, saber a vida como ela é. Então, o exercício da curiosidade com as crianças desde pequeno é uma maneira gradual de elas estarem em contato com a realidade, com a verdade da realidade. E se a gente não se alegra com isso, se a curiosidade nos incomoda, a gente mais ou menos também, entre aspas, ataca a capacidade de fazer um elo de ligação com a realidade e saber como as coisas são. E sim, a gente querer saber como as coisas são, a gente não tem como mudar. Bah. Muito bom, hein? Me puxei. Pá, muito bom. Me puxei. Espetacular. Muito bom mesmo, cara. Ah, que assunto, né? Curiosidade realmente é uma coisa E eu penso de que a gente, como pai e mãe, cuidar... Vou usar uma frase de efeito que me ocorreu agora. Cuidar é uma capacidade... de se alegrar com a curiosidade dos filhos. E de se manter curioso pelos filhos também, né? Claro. Muitas coisas, mas eu, se eu puder dizer uma frase só, eu acho que uma das coisas que vai deixando as pessoas tristes em casa é que elas não se alegram com as descobertas dos seus filhos. Aprendeu a ler. Cara, o meu filho aprendeu a ler. E tem muitos pais e mães, isso aí eu já sei, isso é natural que seja assim. Não se alegra com a capacidade do filho ler uma palavra. Eu não vou chamar isso de inveja, de competição ou de rivalidade, porque daí nós vamos complicar tudo. Mas é triste, né? É triste, mas é perder o contato com a alegria da descoberta. Espetacular. Muito bem. Legal. Muito bom. Gostei desse, tá? De novo? Gostei bastante desse também. Que bom. Espero que você também tenha gostado. Cuidar não é educar. Procura aí os outros episódios, as outras temporadas que tem outros episódios tão bons quanto esse aqui. É isso aí. Foi muito bom, Arthur. Que bom assunto isso aí. Muito bom. Obrigado, Júlio. A gente se vê no próximo, então. No próximo encontro. Até mais.